É nesse momento que o Pet Bumper te traz aquela retaguarda para saber exatamente qual é o resultado da sua empresa. Boa tarde, galera. Bem-vindo ao Bumpercast número 12. Hoje com a presença ilustre. Nossa Senhora! 3 amigos de longas datas, amigos carinhosos, que muito obrigado por terem vindo. Tamo junto. Todo mundo tem uma agenda aqui que é bem difícil. Aqui na minha frente o Regis, o Magalito. Boa noite, muito obrigado pelo convite, querido Ale. Valeu. Uma satisfação enorme tê-lo aqui. Toda minha, meu amigo. É um privilégio. Do meu outro lado aqui, meu primo, Caio Fernandes. Prazer estar aqui, parabéns pelo projeto, excelente, sou seu fã, tamo junto. Imagina, quem sou eu? E na minha direita aqui, a celebre, meu Deus do céu, Marco Antônio Camarão. Opa, o meu chefe. querido, bom dia, boa tarde, boa noite. Ó, esse rapaz inteligente demais. Depois eu quero entender de vocês, para apresentar pra galera. Claro, a gente se conheceu tomando umas cervejas, por isso que a gente tá tomando uma cervejinha hoje lá no PL. Depois virou uma baita amizade. Começou com o Região jogando basquete. Imagina. Eu jogava basquete, ele jogava basquete, aí conhece o Caio, conhece o Camarão, vai daqui, vai de lá, começou um monte de conversa. Acabou que eu fui fazer meu primeiro podcast com vocês lá no Beyond the Cave. Verdade. Sim, foi nosso convidado, com muito prazer. Foi genial. Pra falar de CRM, né? Pra falar de CRM, pra falar de Pet Bumper. Foi onde começou a nossa, mais assim, amizade mais próxima, né? Sim. Mas eu queria entender como é que 3 médicos se juntaram. Porque o Magal eu sei que não sabe fazer conta. Ele já vai ficar doido comigo, mas tudo bem. O Magal médico não sabe fazer conta, eu falo pra eles ficam bravos comigo, mas tudo bem. Mas como é que juntou 3 médicos, né? Um em cada área, fala, né? Conta pra todo mundo aí a história. E como é que criou o Beyond the Cave? Cara, antes disso, eu só vou fazer um protesto aqui. Não é que um médico não sabe fazer conta. Talvez ele não faça as contas certas, escolha as contas certas para fazer. Mas ele até sabe fazer a conta. Né? Tá bom. Talvez falte um direcionamento. Sim. Isso eu te dou, a defesa que eu faço dos médicos. Mas a primeira coisa, cara, a gente é do Beyond the Cave, né? A gente criou um hub que a gente considera, não é só um podcast, né? Para poder falar da vida, falar de filosofia e mostrar que tem muitas coisas que as pessoas podem adquirir de conhecimento e entender para literalmente sair da caverna. Então, a nossa ideia era poder mostrar para... A gente até falava que as pessoas não sabiam nem que precisavam disso ainda, elas nem sabiam que elas precisavam. Precisavam sair da caverna, né? Que existe uma caverna que muitas vezes você está cavando para dentro. Então, a ideia foi essa. E, como você disse, no PL a gente se juntou, né? Nós fizemos faculdade junto, a gloriosa Faculdade de Medicina da UFC. Então vocês são amigos de faculdade. Mas não contemporâneos em si todos, né? Tá. O Caio o Camara já era um pouquinho mais velho, né? Dá pra perceber. Mas Agressão de de esquerda, sem querer. Brincadeira, voluntariamente. piadinha pra deixar mais relaxado. Né? Cara, a gente, nos bate-papos que a gente tinha, que a gente percebeu que a gente gostava das mesmas coisas, né? Que amigos fazem isso, eles gostam das mesmas coisas. E a gente conversava sobre história, filosofia. E a gente falou, isso aqui é um papo bacana que as pessoas têm que entender que elas podem usar isso para poder melhorar. E foi assim que surgiu, teoricamente, o podcast, o Beyond the Cave. E o Beyond the Cave tá no ar há... Quase 3 anos já. 3 aninhos, vai fazer em novembro aí, acho que faz 3 anos. É isso, já temos aí uns 160 episódios. Isso aí. Estão rolando e é mais do que isso, né? É conhecer pessoas, é melhorar. Ser uma pessoa melhor, entender o que a gente tá fazendo aqui, de verdade. E o Beyond the Cave virou um negócio já, Caião? Ou é, por enquanto, aí num canal para espalhar esse conhecimento? Eu acho que é uma prova de conceito, antes de mais nada, né? Então, acho que, complementando aí o que o Reginho falou, o que filosofia tem a ver com tudo isso, né? Então, eu acho que é assim, né? Hoje, por exemplo, né? Vamos contextualizar, né? A nova geração de inteligência artificial dita aí, a mais utilizada, que é a tal da IA generativa, que gera o chat GPT e tudo mais. O grande avanço foi de você conseguir interagir no modelo de bate-papo,
né? Então, o bate-papo foi o grande avanço tecnológico, né? Só que a geração atual se encontra no... Você tem que saber perguntar para você desenvolver ali o prompt e tudo mais. E a nova geração vai ser ao contrário. Ela vai ser uma inteligência artificial com a capacidade de te provocar e te fazer perguntas. Isso nada mais é, né, a grande novidade do que o ideal socrático. Então, a ideia, né, de usar a filosofia como forma de se interrogar e, por exemplo, perguntar o que é a vida boa. Sim. Que é o mote do nosso podcast, né? Então, e que estrutura o que a gente chama de projeto Beyond the Cave, que é essa ideia de hub e tudo mais. Então, acho que nesse sentido, ele já é uma prova de conceito, né? O Beyond the Cave, ele foi, acho que foi há 2 anos, ele foi eleito pelo Spotify no seu segmento, um dos top 5 lá e tal. Foi um baita reconhecimento que a gente não esperava no primeiro ano. Claro, claro. Então a gente tem, só que a gente ainda torna isso algo como a gente ainda está desenvolvendo, portanto ainda a gente não está preocupado em escalabilidade, né? A gente está preocupado em divulgar ideias, entre elas formas de conversar. Então a forma da gravação e da dinâmica é de ideias longas para você ter tempo de desenvolver assuntos mais complexos. E isso foi uma grande inovação, né? Na época tinham poucos podcasts, poucos falando, né? Era, sei lá, talvez 10% do mercado ou do que a gente tem hoje. Isso era uma coisa que você não via, muitas pessoas demoraram a entender o que a gente estava fazendo. Até agora a gente continua se perguntando, né? Mas tá divertido. Tá divertido, a jornada tá divertida. Cara, mas você falando isso, Caião, me vem na cabeça algo que o Camarão fala direto, que assim, se for só pelo paycheck, será, o que vai ser a vida se for só pelo paycheck? Então, além de você ter ganhos indiretos com isso, a gente está exercitando uma outra parte da alma que é fundamental, que lá no final da corrida, que a gente vai chegar um dia, vai dar um peso. O barqueiro? Vai te dar um valor e uma noção de sucesso e até de legado que às vezes não está só na parte financeira. Então, a gente consegue hoje, teoricamente, meio que se pagar. Então, a gente não coloca financeiramente recursos, mas a gente coloca tempo, que o bem mais precioso que você tem. Mas também a gente coloca tempo porque é algo agradável. Então, e as coisas começam a fazer sentido. É como se o negócio estivesse conectado com você de alguma forma, que não seja necessariamente você ganhar dinheiro com isso. Não, com certeza, com certeza. E parte da nossa conversa de hoje, que é bem bacana associar a filosofia, porque eu era muito, né, vocês me conhecem já, Camarão também, sempre goal-oriented, sempre tinha uma meta, tem que bater aquela meta, tem que ganhar dinheiro, tem que trabalhar, tem que fazer, porque tem que explicar, tem que ensinar, tem que não sei o quê, tem que não sei o que lá. Aí vem os 3 amigos aqui falar de filosofia, né, Camarão? Eu lembro conversando com o Camarão falou, você não tá mais no negócio de vender vendas e curvas e etc, etc. Você tá num negócio de deixar uma coisa um pouco maior pro público. Não é mais sobre curva de Pareto. A curva de Pareto tá lá, beleza, tudo bem. 80-20. 80% da sua venda, vende 20% dos clientes. Mas o que mais, né? Como é que foi essa virada sua de médico para filósofo, para me explicar um negócio desse, para eu tentar demonstrar isso pra galera, que é isso que a galera... Hoje a filosofia me ajuda a isso, me ajuda a poder explicar um pouco melhor que não é mais sobre o dinheiro só, né? É mais sobre deixar um aprendizado, sobre deixar a metodologia. Olha, fiz isso aqui funcionou. Agora eu quero contar para todo mundo. Parece que o Beyond the Cave é isso, né? Tira o cara da caverna e fala, olha, abre os olhos, olha, tem uma outra forma de fazer isso. Acho que sim, acho que Além de ser médico, o que mais que você faz, Camarão? Dá uma palhinha pra gente. Meu Deus. O microfone é seu. Só pegando um pouco o que o pessoal tinha falado, eu acho que ainda por ser médico, junto com eles, a gente vive dentro de uma bolha. A gente está dentro de uma caverna e nessa caverna tem uma bolha. Porque você só conversa com outros médicos. Lembra no passado, fala assim, médico quando se junta só fala de medicina. Não que isso algo não tenha valor, tem muito valor, mas às vezes é só falta de outro assunto.
Que a gente chegou à conclusão que a grande maioria só fala disso porque não dá para falar de outras coisas depois. Então, essa limitação a gente vê como um mal da alma. Não dá para ser assim. Lógico, você precisa ter uma aptidão, um ofício que você vai desenvolver no melhor da sua habilidade, mas você precisa conseguir falar de outras coisas. Eu pessoalmente, depois que eu terminei a medicina, eu fui fazer filosofia na PUC. Eu fiquei um ano só. Prestei vestibular, fiz a redação do vestibular, levei um Gatorade no vestibular. Que imagem linda. Eu fui fazer filosofia. Deu piriri antes da prova? Não deu. Não deu? O curioso, o curioso é que quando eu fiz para medicina, eu era um dos mais jovens lá da turma prestando. E essa da filosofia, com certeza, eu era um dos mais velhos. Então eu me senti bem o tiozão levando um chocolate, um Gatorade. E filosofia ainda, para fazer uma dissertação, exato. Você falou, o que estou fazendo aqui? Todos os ingredientes, Genial, velho. Eu acho genial. Chegou o tiozão da filosofia. A cara de pau, né? Cara, Veio o filósofo. Tem a audácia também, mas Opa. tem um self-recognizing aí, tem uma questão de você querer tem um pertencimento àquilo, né? E é bonito isso, porque você consegue, ao mesmo tempo que você termina uma faculdade de medicina, que é uma coisa que, muita gente quer, não é fácil, você se mata pro negócio, fala, porra, ainda tenho tempo para poder explorar um lado que eu preciso melhorar de mim mesmo. Sim, mas tem uma falácia que aí tem uma mentira implícita, né? Que a nossa geração viveu muito, que é buscar a excelência por meio da universidade, achando que se você buscar um curso universitário, isso vai resolver o teu problema prático do teu business e tal. Então, né, durante muito tempo, né, poxa, o médico, ele formou, tá fazendo agora ele vai para uma área administrativa, ele vai fazer um curso de gestão de saúde. E aí você vai pegar e às vezes você vai comprar um curso que não tem a ver com o seu negócio. Aí você pergunta pro cara assim: "E aí, o seu MBA de gestão que você fez naquela naquela faculdade? Pô, legal, gerou um monte de insight. E aí, o que você fez com isso?" Não, foi bom para gerar insight, fazer network. Ih, cara, onde é que tá a prática? Onde é que adianta eu perder entre aspas, claro, não é desfazendo da formação universitária, até porque eu sou professor universitário, mas você tem um conhecimento prático que muitas vezes isso está associado ao curso universitário. Imagino que um dos impulsos do Camarão foi esse, eu quero aprender sobre filosofia. Que foi o meu, foi exatamente o meu. Eu faculdade de filosofia. Que é isso? A mim despertou exatamente, porque quando ele falou isso para mim, eu falei, ele tinha total razão, porque eu realmente vendia o curso. Mas a metodologia, a teoria, as pessoas não estão mais... Não agrega mais. O diploma, tem até uma cliente, eu brinco com ela, ela falou para mim, eu falei, eu sou formado na Texas Tech, fiz MBA na Espanha, em Barcelona, trabalhei na Colgate. Ela falou, mas vai resolver o que para mim aqui hoje? E aí foi exatamente a conversa que eu tive com o Camarão lá no PL. Como é que a filosofia pode ajudar na gestão para que a gente possa mostrar para essas pessoas que realmente é verdade. É isso que o Caio falou. O Caio falou agora recentemente do método socrático. Elencos, você fazer perguntas e descobrindo o que é verdade, o que não é, uma ideia que é verdadeira e uma ideia que não é, através das perguntas. É isso que a galera queria. Eu gosto de misturar os assuntos. Que pergunta faria Sócrates para ele mesmo, para entender o Sêneca, todos esses personagens ilustres, assim, para entender, preciso mudar, preciso fazer algo. Como eles conseguiam usar, né, a filosofia, o estoicismo, aquela conduta que eles tinham para ensinar as pessoas a entender, você precisa aprender isso. Saia da caverna. Porque você é médico, aí é empresário, é palestrante, é isso, é aquilo outro. O Caio, meu Deus... Não dá para ficar falando do currículo de vocês aqui, que a gente tem que falar de gestão. Mas como é que a pessoa consegue usar, né, os ensinamentos desses grandes filósofos para poder despertar essa alegria de viver? Assim, né? Posso dar uma paletada aqui? Claro. Né? Palpite total, né? O Sócrates, ele não se considerava o Sócrates. Aristóteles não leu a obra de Aristóteles. Ele foi lá e fez. Então é um conhecimento, antes de mais nada, baseado em problemas, né? Então o oráculo que disse para Sócrates, o Camarão pode contar melhor essa história, que assim, você é o grande sábio. Cara, eu tava lá, eu era marinheiro de formação, eu tava outro rolê, fui pra guerra, como eu sou o mais sábio de toda a região aqui, então
Ele falou, não, vou fazer o seguinte, eu vou perguntar para os mais sábios o que é a sabedoria. Então, os diálogos, né, platônicos, que falam, né, dos encontros de Sócrates, eles são problemas práticos do dia a dia. Do dia a dia. Do dia a dia. Então, a questão é você, primeiro, identificar um problema prático e mapear as origens das suas crenças. No sentido assim, cara, aquilo ali, eu tô vendo aqui, isso aqui é bom ou é ruim? A primeira impressão vai ter um negócio ali que vai pintar para, não, é bom, é ruim, mas é isso aqui tá misturado com a sua memória afetiva, sei lá, com um amigo teu que faliu uma empresa parecida, ou, sei lá, a sua ex-mulher que ficou milionária, né? Então tem uma série de coisas envolvidas nas origens daquilo, da sua resposta pontual, que você não sabe se é evidência, se é experiência, se é uma imaginação, se é um desejo. Então, você tem que mapear olhar o problema e tentar entender, se eu resolver esse problema, eu vou estar em que situação? O que isso vai me trazer para eu poder organizar a origem das minhas ideias? Perfeito. Então, eu acho que é uma forma, talvez, mais algorítmica de entender como é que você pode usar isso. Sim. E complementando, assim, eu acho que qual que é o grande negócio disso daí? Quando a gente fala filosofia, por que ela é importante? Porque ela tem que estar incorporada em você, entendeu? E isso pode, por exemplo, o que adianta você ter o conhecimento filosófico de algo, sendo que você não pratica isso no seu dia a dia? E aí isso não faz sentido. Aí eu te dou um exemplo prático. Você pega uma coisa como ataraxia, imperturbabilidade da alma, que você falou de estoicismo. Cara, pra você ser um empresário no Brasil, você tem que ter uma puta ataraxia. Que você, vai chegar coisa que você nem imagina que vai estar chegando. Tem cara que não vai te pagar e você vai ter que segurar o rolê. E você tem que saber as perguntas. Então, a arte da dialética, que é a arte, né, é o encontro do filósofo, que é quem busca a verdade, com o retórico, que é o cara que quer vender uma ideia. Ela pode ter retorno financeiro ou não. Esses encontros que são as formas, é a forma escrita das perguntas que você tem que fazer no seu dia a dia. Então, como é que você constrói a ideia contrária àquilo e você começa a pesar. Equilibrar. Então, primeiro você ouve os especialistas ou quem tem aquilo ali e depois você começa a fazer, se perguntar como você deve fazer uma pergunta para resolver aquele problema. Não, fantástico, isso é fantástico. Eu treino isso todos os dias. É um treino, para mim é um treino. Porque na maioria das vezes a primeira intenção é sempre de dar aquela... Por que isso? Por que aquilo? Porque gestão é número. Então número, ou você tá na frente, ou você tá atrás, ou você empatou. Não tem muita... É muito frio, né? O número é frio. Eu concordo. E o número, na real, ele não te fala o que você tem que fazer. Pois é. A maioria das vezes ele só fala como está a situação, é uma foto. Uhum. E aí a pergunta é como é que você age, com quem você age. Tem muita ideia, a gente falou aí de filosofia enquanto algo acadêmico, filosofia linguística, epistemologia, e tem a ideia de filosofia de vida também, que também é filosofia. Sim. O estoicismo é uma filosofia de vida, o epicurismo é uma filosofia de vida, não é uma filosofia acadêmica propriamente dita. Então, o que eu acho legal da filosofia, e é o que todo mundo está procurando hoje em dia, é como é que você vive bem. E era a mesma pergunta dos gregos, é uma pergunta para a qual nós nunca vamos ter resposta. E vamos continuar perguntando forever and ever. O que é a vida boa? O que é a vida Essa boa? Daí eu como fui é que perguntado, como é que você vive bem? O que está bom para você no negócio? Você está satisfeito com o que você está fazendo? Hoje, foi exatamente esse assunto que eu... Eu imagino que você chegue para os donos de pet shop, vamos falar daqui a pouco disso... tá bom o seu negócio? Tá bom pra você? O que você quer com isso? É isso. Onde você almeja chegar? Como é que eu posso te ajudar? Então, eu acho engraçado porque a abordagem é filosófica, na verdade. Né? Mas é muito. A técnica, o CRM, que é a técnica, que é o hard skill, ele é implementável. Você fala, vamos implementar. Ponto. Ele é mais... Agora, como você mostra, como você convence, onde que tá, é uma conversa, é muita filosofia. E é entender outra pessoa, né? É entender as aptidões das outras pessoas, enfim. Tem muito esse jogo aí, eu acho muito. Não, e eu agradeço vocês sempre, né? Porque foi isso que mudou o negócio. Porque o Pet Bumper era muito mais uma ideia de consultoria. Eu te ensino, você faz.
não funciona. Não funciona. Não funciona. Eu vou perguntar. O Camarão falou, não funciona, não funciona. Por que hoje você vê que não funciona? Quer dizer, onde que está a chave para isso? Então, a chave para isso está na pessoa entender que ela precisa aprender. É um aprendizado. É um aprendizado que vai ter que contar com a sua dedicação de aprender algumas coisas e praticá-las. Mais do que aprender, praticar. Eu acho que o brasileiro, né? Ou a gente fala o brasileiro, ou o ser humano, né? Não vamos falar o brasileiro. O ser humano gosta do resultado. Mas as atividades que você tem que fazer para chegar no resultado, aí já é um pouco mais complicado. Hoje a gente teve fechamento de mês, por exemplo. Tem cliente que ficou na plataforma de gestão mais tempo que outros clientes. Isso necessariamente indica que ele tem um melhor resultado? Às vezes não, mas muitas vezes sim. Então eu já não penso mais como é isso e não é isso. Mas meu pensamento filosófico já mudou. Muda muito, porque não adianta você ficar lá dentro também e tá lá pensando no nada, né? No final é sobre pessoas, né? Não, e tem uma correlação matemática. Decisões, né? E decisões de você estar lá dentro realmente procurando respostas. É isso que a gente está falando aqui, o teu paraíso interno, vai. Eu quero entrar lá e poder falar que nem um cliente nosso falou, eu vou vender X dessa categoria. E vendeu. Ele olhou, teve o feeling e tal, e acertou. Então, a ideia é que com a filosofia, estudando com a paz, né, numa quietude tranquila, você possa enxergar as oportunidades do seu negócio e simplesmente ir atrás delas. Fazer uma meta smart mesmo, criar uma meta que você acredite. Hoje muita gente você vai vender um produto, tal. Hoje já é obrigação do produto entregar. Mas mesmo assim, a pessoa fala, eu tenho um negócio aqui, você já fala, não é. Primeira coisa que você pensa, será que ele entrega ou não entrega? Concorda? Sim. Opa. Isso é a percepção, né? É a percepção do seu negócio, né? Então, só que eu acho que a ferramenta, ela ajuda porque ela dá uma noção para além, né? Agora vamos virar o disco, né? Ela não é nada filosófico, é filosófico, mas é também matemático e técnico, nesse sentido de, por exemplo, existe uma correlação positiva entre horas de exposição à plataforma e aumento de vendas. Sim. Então, assim, o fato de haver casos pontuais não invalida que a maior parte disso... Então, isso te dá confiança no seu insight. Então, como é que você testa, né? A gente estava falando que faz a pergunta, tal, e como é que você testa se dá certo ou não? Você tem um algoritmo matemático, porque aqui, quando você faz um forecast, ou quando você faz uma previsão de vendas, você vai ter lá o início e o fim. A última coisa o mais difícil de acontecer é você acertar a linha reta e ser um movimento retilíneo constante até aquele que é o que eu falo, é errar menos, né? Não é acertar, é errar menos. Achar que isso é constante é só não ainda ter uma noção das coisas práticas da vida, e talvez a ferramenta te ajude a calibrar esse sentido, esse feeling prático de vou fazer isso, vou calibrar aqui e vou medir o resultado. E aí eu entro no que o Camarão estava falando. Tudo bem, a parte prática, aí ele falou, tem a parte acadêmica. E aí depois vem a parte motivacional. É isso. Que essa é mais difícil ainda. É isso. Sim. Como é que fazia os grandes filósofos da época? Porque hoje a gente estuda Marco Aurélio, a gente lê, eu leio, estou lendo até hoje estoicismo, pratico isso me motiva, é um negócio que me encanta. Eu queria entender como é que eles fizeram isso para a gente ficar encantado. Vocês montaram um podcast sobre isso. É muito legal mostrar tudo isso para todo mundo. Eu não tinha acesso nenhum à filosofia. E hoje acho indispensável. Isso concordo. O nascimento da filosofia se deu na Grécia por causa de uma ideia de se ter um lugar livre de pensamento, você ter uma ideia de racionalidade. Entendi. Né? Você conseguir ter uma visão ampla das coisas, que é a própria paralaxe, né? Então, essa junção que fez nascer a ideia filosófica em geral na Grécia. Como é que nasceu o estoicismo? Foi num... Aí tem a história do Zenão de Sítio, Camara. Quer contar a história do Zenão pro... Como é que foi mesmo? Eu sei... Ele era era um mercador. Era um mercador. E ele era nascido em Sítio, que fica na Trácia, fica bem longe de Atenas. E ele estava em Atenas porque ele estava para receber uma remessa, uma embarcação com bens para vender lá. Uns containers. Isso. Olha o trembão. E aí o barco que ele estava esperando chegar dele afundou. E ele perdeu
tudo que ele tinha. Oi. Tava tudo apostado, ele tava redeado. Ele tava comprado era no um mercado barco de opções. Era um barco de opções. Exato, ele tava comprado. E ele perdeu tudo. E nisso que ele perdeu tudo, ele conheceu, em Atenas ele conheceu um cara chamado Crates, se não me engano. E esse cara já era um estoico, e ele foi gostando do negócio, e eles começaram a... Aí que se começou a falar de estoicismo na Estoa. Estoa, uma delas é a Estoa Poikile, que era mais famosa, mas tinha várias Estoas. Estoas Você manja que é uma Estoa, não? Não. Por isso que eu ia perguntar já. Uma Estoa é como se fosse um shopping mall com uma parte aberta. Uma Estoa é um prédio com uma parte aberta, uma colunada, fechada de um lado e aberta do outro. Então você tem lá gente vendendo, gente conversando, reuniões, das mais variadas formas. É para proteger dos elementos. Calor desgraçado, um sol de rachar o coco. Então a Estoa era para isso, mas ela é fresca, porque ela é ventilada dentro da área. E eles se colocavam a discutir sobre coisas da vida assim dentro dessa Estoa. Aí ficou conhecido como os estoicos. Então, é isso, eles não tinham lugar propriamente, não era entende? Não tinha lugar para dar aula, eles davam aula na Estoa porque era o lugar menos... Tipo um vão livre, no modelo Marquise do Ibirapuera, só que com umas colunas gregas na frente. Não, até pra galera entender mais ou menos, eu adoro o estoicismo. E aí você vai ensinando, vai criando, e aí as pessoas iam acompanhando. E eles eram bem abertos nessa pegada, né? Tinha escravo, era uma sociedade bem heterogênea, não era um negócio que era vedado entrar um ou outro, não, era bem... Sabe por que eu tô falando, Camara? Você conhece um pouquinho do meu passado, vocês conhecem um pouquinho do meu passado. Eu adoro essa parte de legado, de pertencimento a uma comunidade, um movimento. Eu com o Pet Bumper, a maioria dos clientes Pet Bumper são recomendados, é tudo boca a boca. Agora a gente tá começando a fazer um negócio na internet, Bumpercast, vocês me motivando aí e tal, porque eu realmente faço um trabalho para quem realmente acredita naquilo. Então, criando um movimento. Eu tenho até umas 5 regrinhas do movimento, assim. Você tem que ter foco, tem que ter disciplina, você tem que ter CRM, que é relacionamento com seus clientes. Você tem que ter uma ambiência, que é dar uma ambiência de relacionamento, como vocês estão falando aí, que nem era essas estupas, né? Estoas, né? Essas estoas. E a última, previsibilidade. Que é uma coisa que o brasileiro... Aí eu vou falar o brasileiro mesmo, precisa aprender. Dá para saber o que vai acontecer daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, né? Então, eu falei todas essas regrinhas aí do Pet Bumper como se fosse criar um movimento mesmo. E a causa é transformar empresários, né, donos em empresários. Né? Essa é uma causa, então a gente vai querer ensinar essa metodologia, né, como o estoico ensinou o estoicismo, e que tenha resultados para que essas pessoas possam se juntar todo mundo num lugar e falar, olha, isso aí funciona. É isso. E você vê, a ideia é você vai melhorando a vida das pessoas, acertando algumas coisas. Porque, indiscutivelmente, quem tá vendendo, quem tá trabalhando como empreendedor no Brasil com pet shop e consegue usar uma metodologia e consegue dar mais qualidade ao seu trabalho, fatalmente a vida dela melhora. Não, com certeza. E o inverso também é verdadeiro. Se a vida dela não estiver bem ajeitada, não há como você implantar essa metodologia. Dela e dos que estão em torno dela. Exato. Né? Perfeito. Então, é isso mesmo. Eu acho que a filosofia entra aí mesmo. É isso. Se a pessoa não está preparada, porque muitos desses negócios é o pai com a filha, é familiar, é o casal. Tem um programa famosão na Discovery, se não me engano, chamado O Sócio. The Partner. E é um cara chamado Marcus Lemonis. Americano, multimilionário. E ele vai viajando... E ele investe dinheiro, né? Ele coloca até dinheiro nas empresas. Ele vai viajando nos Estados Unidos, ele é chamado por empresas boas, com algum tempo de casa, mas que estão passando por um momento muito duro, muito difícil, e ele entra lá para resolver. E, invariavelmente, quando ele entra lá para resolver, ele sempre coloca que a questão da empresa é essa dinâmica interna dela. É o pai que brigou com a filha, é o irmão que não fala com o outro. Dentro da empresa, a grande maioria delas são empresas familiares, ou de amigos, mas a questão é que as coisas lá dentro não estão bem. O produto é bom, a sociedade precisa do que eles estão vendendo. Tem valor, tem história, e de repente encalhou por um motivo mais filosófico, familiar, enfim. Então, se você não conseguir resolver isso, né? Não há número que resolva. Não há número que resolva. Eu concordo plenamente com isso. Você se depara muito com essas situações?
Com certeza, todos os dias. Eu acho que 90% da tomada de decisão é essa. Porque como é que o médico lida com a gestão? Vamos ser bem claro. Parece, né, num termo básico, é assim, tá faltando 10 mil, faz outra cirurgia. Mas sempre sobra, às vezes. Né? Então, quando você tem uma sobra e você não entende da gestão do negócio, você acha que o seu negócio tá indo bem. É isso. Tá todo mundo feliz, porque tem dinheiro. Aí, a hora que não tem dinheiro, todo mundo fica triste. É isso. E ninguém quer falar do dinheiro. Ninguém quer sentar e falar, olha, é o seguinte, se você tem uma empresa e você tem um custo médio de 10 mil reais por mês e ela precisa custar 8 para faturar 10, deixar 2 e ter 20% de margem, você só pode gastar 8. O que acontece é que a pessoa gasta 10 todo mês, que é a previsibilidade. Então eu falo muito de filosofia para entender como é que a gente consegue estipular regras mesmo. Será que a gente tem que estipular regras ou apenas mostrar as adversidades? Eu acho que como tudo volta às pessoas, eu acho que cada caso é um caso, né? Tem que, por exemplo, você falou, acho muito legal, e você vê muita gente, muito coach falando isso. Você precisa ter foco. Eu falo, mas aonde compra isso? Como que tem? Força, foco e sim, né? Ninguém tá querendo vender que fácil, não é fácil. Aonde instala? Outro, é foco para quem? Fazer o quê? Sim. Defina foco, é complexo isso. Com certeza. É um substantivo que eu não sei o que quer dizer. É difícil definir o que é o foco. Se eu fosse te responder de uma forma assim, bem objetiva, é indicador de desempenho. E como é que você estimula as pessoas a melhorarem o desempenho? Ou até para gerar este indicador, porque o indicador é uma relação de alguma coisa que é importante. É disso que a gente está falando. Alguma coisa importante que você precisa medir. Então não existe uma regra, uma listinha de indicadores. Em geral, o pessoal que não conhece o modelo de CRM acha que assim, me dá a lista aí que eu quero implantar isso aqui. Perfeitamente. Isso. Não existe isso. Isso não existe. Isso é a pílula mágica, né? É a mesma pessoa que chega querendo um comprimido para resolver tudo. Hoje tem muito comprimido, fácil, mas nem você pode, com muita sabedoria, receitar colocar isso tudo, todas as expectativas num comprimido só. Sim. Não existe isso. Eu não preciso fazer atividade física, então eu só tomo esse comprimido? Não, você tem que fazer as duas coisas. Nem tomando anabolizante você fica grande, você precisa treinar, né? É isso, precisa treinar, exatamente. Então, eu acho engraçado porque tem que trabalhar com as pessoas. Eu acho que a hora que você precisa implementar a metodologia para ela funcionar, você precisa estar muito alinhado com as pessoas que vão receber isso. Exato. E você sabe que isso é uma coisa que não é no Brasil, não é na América Latina, isso é um problema educacional. Então, assim, recentemente eu estive num congresso fora e conversando com pessoas lá, professores e tal. Uma das maiores fontes de investimento de inovação nos Estados Unidos é o que eles chamam de Implementation Science. Rios de dinheiro de pesquisa estão sendo canalizados para desenvolver soluções de como é que você põe a teoria na prática. Sim. Então, isso por quê? Porque você tem um baita de um problema, né, de percepção, você tem um problema de geração de acompanhamento de indicadores e você não tem quem saiba ensinar isso. E se tem um lugar que você não vai aprender isso é na universidade. Não vai ter não é lá. É na experiência da vida mesmo. Passa por novas formas de educação, por novas formas, né, de aprendizado contínuo, ciência de melhoria, que talvez este movimento que você está criando comece pelos indicadores, mas você tem todo esse caminho a ser trilhado ainda. Sim. Qual que é a porcentagem, só de curiosidade, qual que é a porcentagem dos donos de pet shop com quem você conversa, qual a porcentagem deles é, por exemplo, médico veterinário? 80%. 80%. Engraçado, né? Então, eles não têm... Eu digo 80%, já falando da metodologia, né? Curva A, B, C. Na curva A,
80%. Mas quando você vai na curva C... O que é a curva C, desculpa? Eu digo, na curva C você tem mais os groomers, as pessoas que aprenderam a profissão, a tosa, aprenderam a dar banho, aí abrem um negócio. Entendi. Então é o primeiro negócio da vida dele. Então ele não tem nem... Ele sabe dar banho e sabe fazer a tosa. Justo. E aí ele tá lá... correndo, faturando, aí às vezes ele tá numa garagem, o pai não cobra o aluguel, então ele tá lá numa situação mais cômoda, então ele fatura um valor e gosta do negócio, mas ele ainda não entendeu ainda todas as outras, né, facetas desse negócio, né? Ele abriu um negócio como uma profissão, porque o mercado pet, né, tá em pleno crescimento, né? Esses 80% de médicos veterinários, quantos eles... Você consegue ter uma ideia de quantos são recém-formados e que estão tentando administrar um negócio e ainda também acabaram de terminar a sua formação? Assim, são pessoas que... Eu acho que elas vêm depois. Elas vêm depois. Eu montei, quando a gente montou a Pup Center com a minha ex-mulher, com a doutora Simone, ela já trabalhava num pet shop por um tempo, tinha um talento, era uma cirurgia muito boa, só que ela não entendia a gestão do negócio, a oportunidade que ela poderia ter como empresária, né? Mas você vê, né, cara, é muito individual. Essa mudança demorou a acontecer, e mesmo acontecendo, é isso que a gente consegue retratar aqui para todo mundo. É difícil você colocar uma mente de empresário no médico. Mas eu acho que é aí que eu quero chegar, porque talvez você não precise exatamente fazer isso, porque cada um tem uma aptidão, né? Que nem Perfeito. a doutora Simone, ela operava muito bem. Sim. Ela era muito boa para aquilo, mas para outras coisas ela não era, e tá tudo certo. Porque tá tudo certo. É aí que a filosofia entrou. Sim, aí entra a filosofia, entra a Eu não vendo a metodologia de ensinar para ela que ela já era uma excelente veterinária. É isso. Eu precisava ter ensinado para ela o caminho que ela poderia ser ainda melhor veterinária e empresária. E muitas vezes você escolher bem quem vai aplicar cada processo dentro da sua empresa. É isso, perfeitamente. Escolher as pessoas certas para aplicar os processos adequados. Era isso que eu estava cutucando a mente dele para entender como os filósofos faziam isso. Porque é uma arte. É a busca da excelência. É uma excelência. Porque quando você é médico veterinário, você é médico cardiologista, como é meu caso, você tem um certo grau de excelência técnica. Certo. Aí você tem depois um grau maior, que você tem o seu reconhecimento entre os seus pares, você tem o reconhecimento do seu mercado, tá aí depois você tem um reconhecimento de gestão. Perfeito, tá aí um caminho. Na verdade, é você ampliar com outras habilidades você mesmo. Você sabe que eu brinco? Eu falei que o marketing, se eu falar que a metodologia funciona, não funciona. Mas se o marketing, que é o que você fala, se alguém falar, todo mundo acredita. Não, e assim, se você não dá para negar que um médico ou um médico veterinário, ele nesse sentido de escala e de busca de perfeição, ele é mais excelente quando ele é um médico e empresário. Sim. Porque ele muda completamente a coisa e é mais excelente em quê? Em termos de liberdade de tempo e liberdade de tomada de decisões. Perfeito. Você entende do seu negócio. A gente fez um projeto juntos, né? A gente viu e entendeu que o negócio tinha uma margem, tem mas você já pode enxergar isso. Eu falo que são os indicadores chaves, né? Hoje a gente tem muita gente usando o Pet Bumper e eles já não olham mais a gestão como um todo. Ele olha alguns indicadores chaves. Cara, se tá indo tudo bem, tá indo tudo bem. Você não precisa vender e trabalhar para... né? Viver para trabalhar, né? Fato. Você tem uma meta, olha, quanto você quer, é uma previsibilidade. É isso. Esse negócio seu vai deixar esse valor. Tá bom para você? Tá. Então como é que eu faço para planejar esse valor com a minha base de clientes, com os meus colaboradores, para que eu possa passar um mês em paz? A venda não é isso, Camarão? Eu acho excelente e é muito legal porque nesse caso, quem está empreendendo passa a ter um dashboard, né?
A pessoa tem um painel de controles. Genial. É genial isso. Para e passo, quando você está na UTI, tem um monitor cardíaco. Tá lá falando ao vivo como é que tá o coração batendo, como é que tá a pressão. Essas formas que vocês falam, além essas de ser analogias, é legal. Aí é legal. O médico, o veterinário tá entendendo lá na outra ponta. Então é isso. Você tem o eletrocardiograma ali, ó. Você vai ter um monitor do seu negócio e o monitor vai ter o quê? Sim. Atividade elétrica do coração, temperatura, pressão. Ele deixa você monitorado e amparado para fazer isso. Quando não é isso, é personalíssimo. É o cara que acorda às 5, fica lá até às 10 horas, se desgasta. É sempre um que carrega a cruz e o pessoal vai se acomodando. Então é desorganização e aí você não tem gestão. Então é muito ruim você não ter método para fazer as coisas. Você vê, você liga no canal de televisão essa hoje. frase aí é bonita. Você liga hoje no canal de televisão. É bonita. Você pega. Fala ela de novo, é muito Como é que é? Muito ruim. É o Church do Beyond the Cave, cara. Ali a metade é com ele. Rapaz, não, essa daí. É o nosso frasista. É ruim. É o nosso frasista. É muito ruim você não ter método para fazer as coisas. Você liga hoje no canal de televisão. Não ter método para fazer as coisas. Você liga no canal de televisão hoje e os caras estão fazendo uma receita de um carbonara. Por mais que o cara desconstrua, troque elementos, existe uma ordem para fazer a porcaria do molho no carbonara. Sim. Ele pode mexer. E não adianta querer fazer o molho sem tomate, né? Fato. Sem ovo. E a graça é que o cara só fica bom a ponto de inventar depois que ele já fez 500 carbonaras. Aí ele inventa. Tem esse outro tonto. Ele inventa depois que ele já sabe. Porque se ele só sair inventando, meu amigo, aí é vai dar ruim. Bickman, exato. Não vai rolar isso. Então é muito louco, porque quando você entra para empreender, quem que você tem te ajudando? Ninguém. Você tem um tesão, uma vontade de... E só, mais nada. Eu vou peitar as adversidades. E creia, vão vir várias adversidades. Então, quando você tem algo que tem um método e te ampara, não te deixa só na sua cabeça e mostra coisas que você não estava vendo, tipo o Pat Bumper, porra, fundamental. Mas como eu estava brincando com vocês, que o médico faz isso, ele não faz isso, faz mais uma cirurgia ou 2 cirurgias para cobrir o que faltava de dinheiro? Faz, existe uma prisão mental, eu acho, especialmente isso quando você acaba a faculdade de medicina, que você primeiro vê o que você quer e depois quanto você tem que se matar para conseguir. Beleza, mas na raiz do negócio, vocês três são médicos, você sabe a margem do seu negócio? Eu sei, ela é baixíssima. Aí, meu Deus do céu, aí corta, parei. Não, o doutor Caio falar um negócio desse não dá. Mas você tem um número da margem do seu negócio? Precisa ter, né? Não, mas você tem, você tem. Mas no seu meio, você acha que os médicos têm uma ciência da margem do negócio deles, por exemplo, de um CRM do negócio deles? Eu diria que eles têm muita vontade de ter. Muita vontade. Eles só não sabem que eles precisam ainda. É isso. Então a gente chega... É unanimidade, então. Não, mas assim, isso... Não é uma coisa que o médico se interessa, né? Eu vou pedir a Vênia aqui para defender os médicos, né? E enquadrar nos... Eu tenho que botar pimenta no negócio. Na categoria de todos os profissionais liberais. Então não é só o médico. Por ser uma arte liberal, antes de mais nada, claro. Né? Então a sua renda é variável. E isso é uma vantagem, né? Então, assim, você consegue... O problema não é você querer aumentar a sua renda, é onde você vai pôr os seus desejos, né? Isso. Então, a custo do que você vai vender o seu tempo, porque é uma atividade extremamente técnica, responsável, demandante, claro. E que você tem que pesar as coisas, né? Então, a geração hoje, a gente vive uma crise aí na formação da identidade do médico, isso é uma baita de uma história aí, né? Mas as virtudes médicas, né? Parece que estão mudando rápido demais, enfim. Mas a gente precisa dar o braço a torcer, né? Nesse sentido de que essas habilidades de gestão, o Camarão fala isso toda hora, a gente hoje trata de populações e grupos e cadeias de doença, né? Então, hoje na medicina, a gente já não fala mais de, eu tenho um lugar aqui que eu opero, sei lá... Não tem o clínico geral mais, né? Tem, mas assim, a forma de reembolso e custeio, ela leva em consideração várias interações entre o doente e o médico. Não é só sobre mais atuar você como médico, você tem que desenvolver outras habilidades para entender o papel do médico no ecossistema de saúde. E é isso que está sendo questionado hoje no caso da educação médica. Eu vou continuar na analogia da comida
E vou te falar que a geração dos nossos pais, quando ia para um restaurante, eles iam porque o restaurante tinha uma boa gastronomia. Era sobre comer. A comida era boa. E era aquele restaurante com beira de estrada. Lembra quando tinha todas as churrascarias eram só em estrada? Ou tinha na Radial? Não tinha churrascaria quando a gente era criança. Na Radial Leste. Era na Radial, você tinha que ir pro interior. Na Marginal. Exato. Então eles iam para qualquer lugar porque a comida era boa. Hoje, pra gente, você precisa ter uma experiência gastronômica. A gente está numa outra camada. A ambiência. É isso. Já não é mais só sobre a comida. Não. Também a comida, mas não só sobre ela. Não. Então, a capacidade de entender e arbitrar nesses outros ambientes, que eu achei em parte era o que o Caio estava falando, essa cosmovisão é curioso, porque não se trabalha isso, não se conversa sobre isso, e a impressão que dá é que os mais novos estão cada vez mais crus nesse sentido, que é isso que o Caio estava falando. Eu concordo. É complexo. Então, ter um negócio que te ajuda a poder se balizar... Fora o celular, né? Porque tá todo mundo grudado nessa telinha aqui. Como é que o cara vai enxergar o cosmo? Como é que o cara vai enxergar o todo? São 140 caracteres e é a época do audiovisual. Não tem, então, a própria imaginação mudou. Ela assume a característica já dada. É tudo dado, é audiovisual dado. Antes o cara tinha que ler e imaginar. Ou ele tinha que entender o cosmos por formas não visuais. Hoje é diferente. Você lembra como era o Pet Bumper? A gente tá fazendo essas analogias de negócio, porque o Pet Bumper era por planilhas. Então você imagina, você tem que entregar planilha de venda, planilha financeira, planilha de CRM, planilha de RH e fala pro cara, olha, é assim, check. Época difícil. Cama de Procusto. Exato. Mano, não tem filósofo que explique isso aí. Sabe o que parece? Parecia aquela época que eu escutava filosofia. Filosofia é conversinha furada. Mas não parece isso? Como é que o cara vai explicar? Sim. Cara, mas é difícil você... É o argumento sofista. Isso aí. Não, cara, pro cara mais jovem, já que o Camara tocou no assunto, é difícil o cara entender isso mesmo. A maioria das pessoas... Difícil, isso é uma coisa que você precisa de tempo pra isso, Não, você precisa dar certo e errado também, né? Depois que eu perguntei de sair da faculdade, né? Porque o médico, quando sai da faculdade, ele precisa tomar, se ele for tomar, ele vai ter que investir. Ele mal sabe fazer a sua prática. Chegamos num ponto importante. E você está tomando risco e Isso. está no maior risco possível. Porque se você investe em ação, pega esse dinheiro e investe em ação. Tem um board da empresa que está administrando a empresa. Quando você está investindo em você, que é bonito ser empreendedor, o risco é na sua. Então, há uma chance de fracasso se você não tem... E aí a ideia é usar como... Não ter a expectativa inocente de quem está começando, que ferramentas como o Pet Bumper vai substituir a tua maturidade. Nem o feeling. Nada. Não adianta. Nem ela vai ser uma ferramenta para te agilizar. Um apoio, isso. Uma retaguarda. Uma retaguarda. E que você não perca o ímpeto, apesar das falhas, das perdas, né? Porque assim, é o que você falou, é bonito pra caramba. Mas você tá arrumando coisa porque precisa se coçar. Você tá colocando o teu na reta. Vai arder, irmão. E vai arder, mas beleza, porque esse é o estoico. Então, eu ia chegar nisso, porque eu sou muito estoico. A galera sabe disso, quem trabalha comigo, quem convive comigo, meus amigos, meus familiares, sabe que eu sou muito estoico. Então, pra mim, assim, eu fico tentando analogias, que foi desde aquela conversa com o Camarão, com vocês, enfim, que eu entrei na filosofia por inteiro, de como entender, como mostrar o que eu sei para os outros. A gente gosta muito de falar É dessa forma que eu acredito. Eu uso até, por exemplo, o filminho Divertidamente. A gente soltou agora, há pouco tempo, no Instagram, lá um filminho. Por quê? Porque a metodologia, ela transforma as suas áreas de vendas, financeira e CRM num quebra-cabeça. Então eu falo que o quebra-cabeça, como no filme, são as bolinhas. Cada bolinha tem um peso e cada bolinha vai para uma ilha. É a ilha de vendas, a ilha de CRM, a ilha de RH e a ilha financeira. Agora, quanto de energia... Igualzinho o filme, né? Quanto de energia, quanto de raiva você fica... Eu tenho cliente que fica... eu tenho que pagar aluguel todo mês. Meu aluguel é todo mês. Tem que pagar imposto. Agora que você precisa pagar aluguel todo mês. É um custo fixo. Essa bolinha vai correr aquela rampa e vai cair lá. Esquece todo mês. Então, a forma como você dialoga, que foi isso que a filosofia tem me ajudado,
sou um aprendizinho ainda pequeno perto de vocês, mas assim, como você coloca que a pessoa tem que entender que essas bolinhas são importantes. Você tá falando Se você acordar com raiva todo dia, imagina, vai dar ruim. É a importância do símbolo, né? O símbolo nada mais é que um alt tab, né? É que você está entendendo uma coisa, você usa ali aquela ferramenta para você significar outra. Uhum. O próprio mito da caverna fala dessa situação que a gente está falando aqui, que é quando você rompe as correntes, né? Você tá, o mito, resumidamente, é você estar acorrentado, olhando só as sombras que aparecem sendo projetadas numa parede na sua frente, dentro de uma caverna, e você acha que aquilo é a realidade. Uhum. E aí, de repente, por algum motivo, rompem-se as correntes, você vê que isso está sendo projetado de um fogo em cima, e que acima desse fogo ainda tem uma saída. Só que você foi acorrentado pela sua vida inteira, os seus músculos estão fracos, e você tem uma pirambeira para subir, você vai cair, você vai ralar, e você está fraco. A filosofia, o estoicismo e tal, é essa musculação mental que você precisa para tentar sair da caverna da restrição da convenção, de fazer a coisa dali, ó, eu sou o profissional do mês, isso aqui não é no meu turno, isso aqui eu bati a minha venda e tá tudo certo, e o negócio não é meu, o problema é do patrão, né? Então, assim, como é que você sai dessa caverna da restrição e da convenção que te leva a ser uma pessoa pior no final das contas. Perfeito. E para complementar isso, tem outra parte, porque quando o cara usa a filosofia para conseguir sair, chega no conhecimento, esse cara volta lá para dentro, para poder resgatar os outros, que é o papel que você está fazendo. Ó, tenho aqui um aplicativo, um jeito de resolver tua vida, de gerar, e às vezes essa pessoa que está dentro, ela tá tão acostumada com aquilo que ela tá vendo, que ela te chama de louco. E ela fala assim, isso aqui não funciona. Na verdade, você corre risco. Vão te impedir de fazer. Você vai ser até morto se bobear. Os caras te matam. Por causa isso, disso, não mataram? O Sêneca não mataram também? Então os caras matam, velho. É outro motivo, mas tudo bem. Mas assim, aí o cara... Não, eu tô fazendo uma brincadeira. O cara mata e não precisa ser fisicamente. Pode ser assim, matar, né, de não fazer. É isso. Mas pra você ver como essa ideia de você levar conhecimento, que é o que você tá fazendo pros outros, já é uma ideia filosófica em si. Sim. Porque tá dentro do próprio mito, entendeu? Que é o que no final todo mundo quer fazer, né? Que é libertar da corrente. Que foi o que o Camarão ilustrou pra mim, porque eu tava vendendo negócio. Né? Eu com a minha mentalidade americana, não sei o que. Vamos fazer negócio. Mas aí tem as mudou hoje o negócio mudou. E tem a maturidade das pessoas para o nível de negócio que você está fazendo, né? Então, as negociações, elas também dependem disso. Então, tentar exportar, né, face a face o modelo americano para o mercado brasileiro, tem aí um gap que você precisa de alguma maneira apoiar quem quer fazer que negócio. Que é a previsibilidade. Eu queria tanto todo mundo tivesse uma previsibilidade. Eu acho que a previsibilidade, por mais que a vida é agora, a gente entende que a gente está vivendo agora na filosofia. Que a gente tem que esquecer o passado, o futuro, né? A gente não sabe o que vai acontecer. O Camarão discorda de você, velho. Então, por isso que mas é por isso que eu tô jogando essa conversa aqui. Às vezes, né, na gestão, ela é necessária, mas como é que a gente faz? E ela também não é muito estoica também, tá? Sim, mas como é que a gente faz? Voltando àquela questão, acho que quando você falou do cara que ele trabalha um pouco mais, o cara tinha falado da liberdade do profissional liberal, então ele trabalha um pouco mais e pega um dinheiro para fazer o que ele precisa. Quando você tem um negócio, você tem uma curva do negócio. E essa previsibilidade aí é a coisa mais importante. Você não pode estar mandando bem num mês e mal no outro. Isso não é assim que se toca um negócio. Você tem que encontrar o seu lugar e resolver certas dores de forma constante. Haja visto coisas recidivantes como tosa e banho de pet. Então, você vai ter que tomar banho e tosa com regularidade, pelo amor de Deus. Na hora certa. Na hora certa. Então, tem essa previsibilidade de negócios assim, são fundamentais. O médico também não é diferente, no sentido de que quando ele atende o paciente, ao final da consulta, rola algo mais ou menos assim. Toma esse remédio aqui, faça esse negócio e retorne daqui a 3 meses, um mês, whatever. Então, tem essa previsibilidade de você conseguir tocar esse negócio. Não é aventureiro. Eles voltam? Ok. Então, os pacientes, quando você... Essa é a ideia. Se o seu negócio, enquanto sua pessoa física, está indo bem, eles voltam, né? Eles têm que voltar. A gente conversou sobre isso uma vez lá. Você vai receitar para eles voltarem. Eles têm que voltar porque eles têm essa condição de que
precisam estar cuidando de alguma coisa, assim como o pet. Mas tem paciente que você pode dar alta também. Tem. Não tá o sucesso não está necessariamente atrelado à volta, no caso médico. É que se ele não volta, alguém vai ter que voltar no lugar dele. É isso que eu tô querendo dizer. Isso sim, aí sim. Mas eu fico... Se não fudeu. É isso que eu tô perguntando. Como é que ele vai atender de novo? Por isso que a gente precisa do Mad Bumper, velho. Isso. Eu quero saber, então, qual é a curva? Pós-venda pros caras. Não, porque eu fico pensando, de verdade, todo dia eu olhei daqui no meu celular e falei, puta, eu fui no médico em março de 2023, fazer um check-up. Eu já sei que eu tô atrasado. Pergunta se o médico me ligou pra... Ele não me ligou. Isso aí funciona que nem manutenção preventiva. Eu às vezes fico pensando, eu penso, será que eu tenho que ir de novo no médico? Mas eu tô bem. Eu tô bem. O pessoal que tem o pet shop vai saber se tá bem, né? Tem os equipamentos, né? Então, assim, você tem que ter lá uma programação de manutenção preventiva. Sim, você tem que ter seguro para você ser um equipamento vital para a tua atividade. Não pode ficar sem, então você tem que ter um seguro. E isso tem que estar numa linha. A gente chama de categoria porta de entrada. É a porta de entrada. É o pãozinho na chapa com café. É o requisito para você operar. É o exame de sangue. Você tem que fazer um exame de sangue, pelo menos. Isso aí você tem que colocar dentro de um programa, né? Então é isso que a gente estava falando. Sim, então, assim como a manutenção preventiva dos equipamentos lá estratégicos para o seu negócio tem que ter uma linha, né? A manutenção preventiva, os exames de check-up que você tem que fazer, você tem que ter ali uma sequência que você... E isso é a oportunidade de negócio que vários médicos enxergam. Então, o cara vai voltar comigo, porque isso é uma boa prática de saúde de tanto em tanto tempo. Entrou lá do americano aí, o saúde preventiva. Mas como é que eu organizo isso? Como é que eu crio uma cadeia de cuidado dos meus pacientes? Isso é uma conversa que até hoje está se discutindo. É gigante. Eu gosto muito do termo que eles usam, streamlining, que é quando você faz esse fluxo constante e contínuo de qualquer coisa. Essa é a programação do sucesso, né? No sentido que você vai construindo algo que é permanente. Mas o paciente gosta quando você liga e fala, de repente, sei lá, vamos supor, um paciente passou com você faz 6, 7 meses, ou 8 meses. Se o paciente me liga, eu já não gosto. Eu vou colocar da minha ligação. Eu queria saber de vocês, Então, já que você não. Se ele liga, a pergunta é como você conseguiu esse telefone? Aí, tá vendo? É diferente. Não, cara. Você tá bem naquela hora da cervejinha toca o telefone. Mas, indo de encontro à sua pergunta, eu acho que os médicos não estão nem cientes de que isso é algo que se pode fazer. Então ninguém explorou esse streamlining da coisa, como é que você fixa. E a gente conversou isso na nossa conversa 2 anos atrás. Porque eu não tenho ambiência nenhuma com o meu médico. Não tenho nada. O que é inegável. Acho que é mais com o dentista do que com o médico. Você tem mais com a farmácia. Eu não tenho relacionamento nenhum com ele. Hoje eu recebo e-mail falando, que medicação que você estava tomando e você comprou essa caixa, deve ter acabado. Não está na hora, está em promoção. Então, a farmácia faz um CRM muito mais efetivo. Não, a farmácia faz muito bem. O médico veterinário faz um CRM muito bem, porque o cachorro não fala, né? Então, alguém tem que falar com o cachorro. É diferente, mas... Só um adendozinho que não impede tudo que a gente está falando, mas tem uma questão cultural também no Brasil, que é essa ideia de, cara, 90% da população procura um médico quando tem um problema. Não consegue enxergar essa referência temporal mais baixa e entender que no longo prazo... Isso tem uma questão cultural. Que é uma revisão, né? Educacional. Tem um outro lado só para fazer um adendo, porque a gente acaba falando muito mal dos médicos. Eu vou falar o seguinte, para além dos médicos, todo mundo gosta de ser cuidado. Então, assim, esse é o primeiro ponto. O médico e o paciente. Então, o paciente gosta, não há dúvida. É isso que eu estou perguntando. Foi essa a minha pergunta. E o médico pode... Eu gosto, se me ligar, eu gosto. Mas o médico, ele também gosta, por exemplo, de receber um reconhecimento do seu tratamento, um agradecimento do paciente, dos familiares. Claro. Eu tenho paciente que me liga e me dá feliz aniversário. Tipo, sabe que é meu aniversário. Então, isso também é uma forma de cuidar. Claro. Então, assim, este relacionamento potencial, e claro que com a liberdade de você desenvolver limites. Poxa, eu sou introvertido, eu não quero ter isso, eu quero ter uma newsletter
Mas isso tem que acontecer. Perfeito. Não, eu sou extrovertido e eu gosto de conversar e eu quero ter muita gente que está assistindo pensa, vamos empurrar uma outra cirurgia de coração. Não, ninguém vai empurrar. Gente, muita gente pensa, vai empurrar a venda, vai querer vender. Não é nada disso. Deixar bem claro. Mas eu queria então fazer Porque eu gostaria que o médico me ligasse, que o dentista me ligasse e falasse, olha, Alessandro, você passou, já faz 1 ano e meio que você está aqui, a cada ano eu quero te ver, porque isso. Como você gostaria se o policial te ligasse e falasse assim, olha, eu sou o cara aqui, eu sou o policial, o delegado responsável pela sua região, meu grupo tá aqui, a gente tá... Nós estamos de olho. Vigilância comunitária. Considerando as boas práticas médicas. Porque aí tem o cara que te pede magnésio, selênio, soro azul, e aí você tá achando que tá sendo cuidado e, na verdade... Soro é um tema Mas esse cara não tá ouvindo o Pet Bumper. Porque aí ele é um sofista. Ele tá interessado só na venda, empurrar a venda. É isso que eu tô falando. Porque a metodologia da bolinha, né, do quebra-cabeça é exatamente isso. Você vai ter uma categoria porta de entrada. Não tem jeito, é porta de entrada. Toda vez que a gente vai no médico, o médico pede o quê? Exame de sangue. Não tem nunca que eu não vou no médico que ele não pede um exame de sangue. No banho e tosa, no pet shop é banho e tosa. O cachorro ele vai passar no banho e tosa. Na padaria... é o pãozinho na chapa, com um cafezinho. Ele vai estar lá. E essas coisas estão lá para isso. Então, se você tem essa reincidência do cliente ali, é a única forma que você tem de ter um relacionamento com ele, é você determinar quem é o A, quem é o B, quem é o C. E já que o cliente tem essa necessidade, você pode oferecer facilidades para ele. Isso é o spin-off do seu negócio. Mas sabe o que acontece, primo? As pessoas têm meio que vergonha de falar que você é cliente A. Por que a gente tem essa vergonha? Filosoficamente, vamos entrar na filosofia. Por que eu tenho que ter vergonha em falar que você é o cliente A? Ela é o cliente A. Se entrar no seu restaurante, na sua clínica hoje, a Gisele Bündchen, ou entrar o Alessandro, você vai atender quem primeiro? Alessandro. Mentiroso. Mas é mentira, eu vou beber por isso. Essa é mentira. Alessandro Bündchen. Alessandro. É o Bündchen. Tá saindo com a Gisele. Não. Mas você vai atender a Gisele Bündchen, é óbvio. É isso. Não, por que a gente tem essa, né? Cara, como é que a gente trata o cliente para falar, você não é que você não é um bom cliente? Você é um ótimo cliente. E você não precisa chamar ele de A, B e C, né? Lógico você pode chamar ele de ouro, diamante e kriptonita. Sei lá, cara. Não, eu tô falando na concepção do médico. O médico quer atender todo mundo. O médico veterinário quer atender todo mundo. Ele quer atender todo mundo. Não importa. Bateu lá na porta, o cachorrinho tá lá, tá ruim, ele vai atender. Ele vai dar uma olhadinha, ele vai dar uma pesquisadinha, ele vai atender, ele vai parar tudo que ele tá fazendo para atender. E eu não tô dizendo para não parar. Né? A gente está comparando, né, o pessoal com o profissional. Né? Quanto que o médico sabe que se ele parar ali, ele parou a máquina lá. Até ele entende tomar uma decisão ética mais livre. Exatamente. Ele vai parar ou não. Então... concordo. Acho que é importante você ter essa diferenciação, até para o seu Pareto aí, que é uma coisa que você gosta muito. E você conseguir explorar as possibilidades, mas realmente, acho que o médico, no caso de urgência, ele realmente não olha para o que está acontecendo. Não, exato. Né? E se não for, agora, se for fora da urgência, cara, você não tem uma obrigação necessária de fazer. Não, e até se você tem os processos para atender isso, de repente entrou né, não só o cachorro, mas uns pacientes, entrou um com o pé quebrado, outro infartando, outro. Como é que faz? Você tem que ter, não, esse aqui vai para cá, esse aqui vai para lá, esse aqui vai para cá. Quais são os indicadores de desempenho? Quais são os processos? Você tem que entender do seu negócio. Existe uma triagem. Não só para você fazer o negócio do dinheiro. Você tem que fazer ambos juntos, né? Qual é a meta do dia? Qual o processo desse? Qual o processo daquele? Para você poder ter calma nessa aula, ter aquela quietude, né? Usar a filosofia para você tomar decisões corretas, né? Processos uma de cada vez. Processos repetitivos, eles são mensuráveis. E tudo que é mensurável é automatizável e vira tecnologia, mas nem todos os processos eles são repetitivos. Então, é isso que a gente tem que separar. Então, o que é CRMizável, nem tudo é CRMizável. Perfeitamente. Eu falo isso sempre. Pelo amor de Deus, vai entrar um cachorro, não atende. Não, você atende todos os cachorros que entrarem aqui. É impossível você não atender um cachorro. Se você não for atender, você vai direcionar. Eu não sei como é que funciona essa questão ética em relação a atendimento de cachorro. O cara chega com cachorro... Não, eu digo mais pelo business, né? Você tem um business, já imagina, você quer fazer um faturamento. Como é que você vai dar faturamento hoje se o cachorro tá falecendo?
Não a ideia é essa, entendeu? Deixa o cachorro morrer, não. Senão você não tem CRM depois disso. Você não tem nenhuma audiência. Ou oferece um enterro lindo, né? Oferece um pacote de pós-cirúrgico. CRM é você fazer o pós-vida. Tem o pós-venda e o pós-vida. Eu não posso fazer nada pelo dog, mas a gente pode resolver o funeral. Opa, lógico. Uma parte boa. Não, mas uma clínica de filhotes, sei lá. Estão clonando pets por aí. É mesmo? O Milley. Sim. Javier Milley. O Javier Milley não teve a história lá com o cachorro, mas a ideia é você começar a pegar clones de pets porque você quer que aquele bichinho te acompanhe a vida inteira. Não é grande novidade isso. Não, tem várias coisas com cachorro hoje que não é novidade. Aparelho para cachorro. Hemodiálise para cachorro. É uma coisa, tem tudo. O cachorro agora vai no avião, vamos ter um espaço para avião no cachorro. O cachorro já é um membro, é um membro da família. Já começar a pagar imposto, né? Pode dividir um pouquinho. Já vai começar a pagar imposto. Não fala pro Haddad, que senão o cara, daqui a pouco imposto sobre o cachorro, né, cara? Ô, gente, deixa eu falar uma outra coisa aqui. O cachorro do Javier Milley é clonado. Só para lembrar aqui, correr atrás para falar. O cachorro. Ele teve um muito querido que morreu e ele clonou. E aí vem com a mesma personalidade, vem com o mesmo. Eu não sei, tem que perguntar pro Milley, mas... A gente acredita. A pessoa acredita, não acredita? Cara, mudou-se a lei de fogos de artifício, e não estou nem entrando no mérito aqui, só estou querendo dizer que ela foi mudada pela quantidade de pessoas hoje com pet, né? Quer dizer, é a mudança das leis dos homens em função dos animais. Lógico, isso é um tema bem mais amplo. Claro. Direitos dos animais e tudo mais, mas... Quando a gente era criança não tinha isso, não. Era traque, rojão de 12 não, tiros. E o cachorro comia o resto de comida. Hoje o cachorro dorme na sua cama. Exatamente. Não, escova o dente do cachorro que ele vai dormir. Exatamente. Não, hoje mudou tudo. Os cachorros antes era pitucho, peteco. Hoje é João Osvaldo. Hoje é Frederico Carlos. Exato, Frederico Carlos II. É verdade. É isso daí. Mudou, velho, mudou. Mas hoje a gente... A metodologia... Mercado bom! Já que mudou, nego? A metodologia, o mercado, que é o que o médico faz. O que eu tento fazer com o Pet Bumper, quando eu tinha minhas lojas, sabe como eu chamava o Pet Bumper? Como? Doutora Recomenda. Chamava de Doutora Recomenda. Por quê? Eu não quero empurrar vendas em você. Eu quero entender que você comprou um cachorro, esse cachorro não fala, e esse cachorro tem necessidades. Ele precisa tomar banho, ele precisa dar tosa, ele precisa de uma hidratação, ele precisa de um vermífugo, aí você, um antiparasitário. Então ele tem um mapa da jornada que ele vai estar feliz. Né? O resto você pode fazer na Cobase, pode fazer em outro lugar. É uma cadeia de cuidado. Você cria uma cadeia de cuidado, que é o mapa da jornada, para que o seu cachorrinho esteja saudável. Genial isso. E o resto você faz quando você quiser. E eu falo pro gestor, não faz para todo mundo. Pode ser até meio louco, eles não ainda é de entender isso. Aí vem o 80-20. Faz para 20% dos seus clientes. Porque 20% dos seus clientes vão trazer 80% da sua venda. É isso aí. E aí você vai trabalhar um pouco menos, vai trabalhar melhor, mais eficiente, mais assertivo. Você vai poder fazer essa ambiência, esse relacionamento. Porque senão você faz tudo e não faz nada. Como é que você vai atender 400 cachorros por mês? Não vai conseguir. E outra, além do cara ficar comprando caminha para vender, ele compra vermífugo. Ele compra o que vende. Tem uma margem maior, que a conversão aumenta. Conversão boa. Exatamente. Se ele consegue resolver isso, ele larga o outro lá. Sim. Aí vem as bolinhas do Divertidamente. Usa uma bolinha de cada vez. Dá foco a um produto ou um serviço de cada vez. Pega a sua porta de entrada, usa todos os clientes que, por exemplo... Vamos supor, exame de sangue, que nem a gente falou. Todo mundo vai fazer exame de sangue. Vai chegar lá do exame de sangue, vai chegar 20% que está meio estrupiado. É esse 20% que você vai chamar para poder fazer o resto, né? Sim. Atendê-lo da melhor forma possível. E chamava-se isso de servir bem para servir sempre.
Perfeito. Isso. Era você. Na hora da dificuldade, você liga pra quem? Na hora da dificuldade. Era à toa que tava na padaria, né? Na padaria, bicho. Padaria. Até em custos mesmo. Você tá com uma puta dificuldade. O que eu vou pagar aqui hoje? Você olha pra quê? Você olha pro cara que você tem mais relacionamento, um valor maior, você vai ligar pra ele. É 20%. 80% dos seus gastos vem de 20% dos seus fornecedores. O que você compra. Sim. Então você vai olhar nos caras pesados lá e vai ligar pra ele e falar, dá pra você me ajudar aí? E é tão fundamental fazer isso. Eu vou usar uma casuística famosa, agora, recente, não tão, coisa de 2 anos atrás, antes da pandemia. A Bud Light. A Bud Light. Opa, famosa, já sei o que você vai falar. Contratou um cara chamado Dick Mulvaney. Contratou uma pessoa, uma mulher trans, para fazer a propaganda da Bud Light. É um cara ou é um care? É um carix. E é famosão. Chama Mulvaney. Eu não lembro o primeiro nome dele agora. E ele começou a fazer a propaganda da Bud Light. Teve aquela reviravolta. A Bud Light despencou as ações. E a pergunta que não quer calar é: quem deixou fazer isso para uma cerveja que vende majoritariamente para homem? Uhum. Quer dizer, quando você estava cuidando... Quem tomou essa decisão? Quem tomou essa decisão? A gente sabe o que aconteceu, mas a pergunta que não quer calar é: como é que alguém que estava vendendo cerveja majoritariamente... Qual que é seu cliente? Homens que fumam Marlboro, que andam a cavalo, que torcem Red Sox... Que dão um tiro para o alto. Que dão um tiro para o alto, que mascam tabaco e tomam Bud Light. E você fez essa propaganda, você não está tomando conta dos seus clientes. O mercado vai responder. Com certeza. O vinagre. Com certeza. Isso aí. Então, você tem que saber. Você tem que saber quem é a sua clientela. Sim. Você tem que saber o seu eleitorado. Se você souber, você está vendendo o que para quem? O que você está resolvendo? Não adianta falar assim: estou vendendo banho e tosa. Legal, mas para quem? Para quem? Como? Não basta só falar isso. Isso é parte do problema. Não é a solução total. Então, quando você tem metodologias mais claras, você consegue ver o que você está fazendo e explorar outras avenidas de oportunidades. Vai começar a ver. Todo mundo começa a falar assim: olha, não, eu quero agora o antiparasitário da marca Chambers. Não, e eu falo até no banho e tosa mesmo. Hoje pinta o rabinho do cachorro. É isso. Hoje coloca a gravatinha. Que sobe o tiquetinho. Tem uma série. Mas para fazer isso, você tem que estudar a sua base. Que é o que você falou. Você tem que entender com quem você está ali. Quem são os seus clientes. Então não é só sair fazendo. Não é só sair fazendo. Não é só sair fazendo. Não. Pegando a metáfora da padaria. A padaria, de certa forma, o negócio é fazer um pão bom. E aí? Quem pega? Quem passa na frente. Porque é pão. Uhum. E tem aquele cheirinho de pão e vai. Mas só que pão tem em todo lugar. Exato. Se você não fizer bem o pão... Mas e o legal da padaria é que ele faz o pão, aí do lado ele põe o frios. Isso. Aí do lado ele põe a manteiga, do lado ele põe aquele aperitivozinho. Então, o pão é só a isca, para você comprar aquele potezinho de R$30 lá. Nessa jornada do cliente, hoje, quando você vai em grandes Duty free, cara. Duty free, por exemplo, para você chegar no caixa, você passa por 20 metros de gôndola vendendo bugiganga. É isso. E você sempre fala: opa, estou precisando de uma pilha mesmo. Olha aqui, ó, essa pilha pequena. Toma. E você vai comprar um presente. É isso. Então, essa é a jornada. O pessoal está vendo exatamente para onde vai isso tudo. E quanto mais você acerta a bolinha, maior a conversão, né? Isso. Não, isso é muito legal. E agora, para encerrar, né? Que o Magal já tá esfregando as mãos aí. Vou pegar ele de jeito agora aqui. Isso é legal. Você, cara, como eu sempre te disse. Não, eu gosto de te provocar só. É só provocar. Cara. O que você recomenda? Ele é o Prime. Ele é o nosso Prime. Você pode fazer tudo. Imagina. Só tem uma coisa que não pode. O resto você pode fazer tudo. Não. Não quero nem saber o que não pode. Eu quero saber o que você recomenda para todo mundo que tá assistindo vocês aí de filosofia para iniciar. Para ajudar em tudo isso que a gente está falando aqui, a tomar decisões, a ter um comprometimento maior, a estudar um pouquinho mais. O que você recomenda para alguém? Eu comecei, você me deu logo Marcos Aurelius, lá, escrituras de Marcos Aurelius. Aí depois eu já li um monte de outros Epiteto, já li Ryan Holiday, já li um monte aí. Quem quer começar com a filosofia, o que faz? O Caio já falou aí, né? Acho que... Algum livro? Não, alguma... Platão, não, acho que é Platão. Acho que... Até porque... Você tem uma ideia de ensino aí, né? Que é isso que ele falou, ex do Cherry, você ensinar o cara... Eu queria entrar, finalizar com essa, porque assim, né, de verdade, agradecer vocês um montão, porque a filosofia e o Camarão, aquela conversa com o Camarão, aquele dia com a gente lá, várias conversas que a gente teve, mudou o negócio do Pet Bumper. Mudou. Cara, eu comecei... Hoje mudou totalmente, a filosofia mudou a empresa Pet Bumper. Perfeito. Isso é fato. Perfeito. A gente ensinava... teoria, hoje a gente ensina
soluções, estilo de vida, aprendizado, um legado. Você não vai usar se você não for usar. A gente... Né, não sei se eu tô certo ou tô errado, né, Camarão? Tá corretíssimo. A gente tá indo nessa caminhada, primo. Quem quiser, vai usar. Quem não quiser, não precisa usar. Não tem problema. Funciona. A gente sabe que funciona. A gente sabe que tem clientes estourando de felicidade, não com só os resultados, mas com tudo isso que a gente falou da vontade de aprender, de ter uma ferramenta que você pode sentar com familiares, com empresários, com outros colaboradores e falar, ó, tá vendo aqui? Tá vendo aqui? Tá vendo? E fica claro, não... Ninguém tá, né, misturando com nada e tal. Mas, Ale, deixa eu falar. Uma coisa que eu tenho certeza que teus clientes têm é isso. Tem alguém que tá preocupado com o business dele e tá enchendo o saco mas... o tempo todo. Mas pro bem dos caras. Eu sei disso. Isso eu não tenho dúvida. Eu quero transferir isso pra eles. Mas assim... Eu vou ajudar eles. Fala que depois eu vou ajudar eles. Eu acho que o cara me fala assim, ó, cara, por que você indica... Dificílima, pergunta dificílima. Filosofia, por onde que você começa a filosofia? Cara, não tem como você não começar na Grécia. Então eu já começo dessa ideia. E aí você pode pensar em Homero, ou você pode pensar em Platão, em Sócrates. Sinceramente, para um cara que é empreendedor, eu iria para a República, ler os diálogos e depois aprofundaria mais primeiro no... Eu falaria isso, em Platão e Sócrates, não sei. Eu dei de presente, eu te interrompi, eu falei, eu dei de presente para os meus clientes o Diário Estoico. Sim, eu acho genial. Com início, né? Eu dei para 2 clientes, dei o Diário Estoico. Só leia uma vez por dia e tal. O estoicismo já fala muito, então, como você já fala muito de estoicismo, eu vou pro rei. E você? Cara, ninguém que tem interesse por filosofia deve ignorar os estoicos. Então, acho que eles é uma escola que é utilíssima e não é à toa que tá aí no hype e tudo mais. Então, assim, para quem nunca teve nenhum contato, livros tipo um manual são mais interessantes, porque fazem conexões que você não tinha pensado, né? Então, tem vários desses livros, mas um clássico, e que fala de estoicismo, é a Arte de Viver, de Epicteto. Então, é um mestre do estoicismo e, assim, capítulos curtos de, no máximo, 3 páginas, abordando um tópico com uma pequenininho. Então, assim, isso é uma prova de conceito. Gostei, puta, me interessou. Aí você tem que ir para os mestres, né? Aí é o que Sócrates, Platão e Aristóteles. Isso aí você vai se divertir aí por pelo menos uns 5 anos, né? Para você poder... é tanto ensinamento ali, é tanto ensinamento manuncial, que tem um outro aí que o Camarão gosta que não foi comentado. Eu tenho um que mora... Tem 2. Que mora no coração? 2 moram no coração, velho. E eles seguem... Eles são escritores quase de contos pequenos. Então, são livros grandes, mas com histórias curtas. Um é Michel de Montaigne. Muito bom, um cara humanista, realmente. Ele dava como ele chega a falar das dores dele, da flatulência de um outro cara. Ele fala de problemas da vida. E o outro, um grego, romano, cidadão romano, mas grego de nascimento, é Plutarco. Plutarco é um gênio de primeira grandeza, na minha opinião. Ele escreve coisas. Ele tem uma carta dele consolando a mulher dele quando ele estava longe de casa e a filha mais nova dele morreu. E é ele consolando a dor. Outro, ele fala do porquê que Deus demora para punir. Outro, ele fala sobre o contentamento. E fala do Júlio César também. Fala sobre o Júlio César. E aí ele tem as 12 vidas, né? As vidas paralelas. Onde ele pega um romano e um grego e fala o que a vida deles tem, de certa forma, em comum e qual que é a lição moral da vida das pessoas. Então tem essa história da filosofia também é uma lição moral. Não, porque total. Moral é filosofia. Busca do bem. Não, moral é filosofia. É uma lição moral total. Então, acho que talvez uma maneira mais inicial de você pensar, vamos estudar filosofia? Vamos estudar lições morais. Perfeito. Já começa a filosofia. Começa pela ética, né? É isso. Fazer só o certo, né? Não tentar fazer o bem, fazer o certo, entre aspas. Né? O que a gente falou aqui não é cagar regra. Não é uma listinha de regra que você vai decorar. É esse papo que a gente teve encerrar aqui. O dia e falar, fiz mais bem do que mal, né? É isso aí.
É isso aí. Aí você adquiriu e implantou, deixou o bem como legado, que você estava falando. E a ideia de começar pela ética é brilhante mesmo. Porque é muito legal, tem muitas correntes éticas, tem muita coisa que você pode ver. Filosofia ética, né? A filosofia ética, a parte da filosofia que é a ética, né? Que ela discute. Não, porque negócios é ética. As pessoas podem... Ou antiética. Não, mas tudo bem, Magal, mas aí você já sabe. Mas aí é falta, aí você já sabe, Porque negócios, a gente fala muitas vezes assim, né, friamente. É números, é business. Às vezes você magoa alguma pessoa por você falar do business, né? E eu acho que a filosofia me ajudou isso, a poder te magoar de uma forma que você entenda que eu tô te fazendo bem. Falar de dinheiro não é fácil com ninguém. Ninguém quer falar de dinheiro. Sentar para falar para alguém, olha, eu acho que você tá gastando mais do que você pode. E o cara tem um negócio há 10 anos lá, ele vai olhar pra você e falar, meu amigo, você tá chegando agora pra falar isso? Eu já gasto mais do que eu ganho há anos. A física resolve. Você foi estudar lá no Texas pra me falar que eu gasto mais do que eu ganho? Eu já gasto mais do que eu ganho todo mês. Como é que eu resolvo? Como é que eu resolvo isso? É isso que eu quero deixar pra todo mundo aqui. Eu era mais, para de gastar. Às vezes não tem jeito, você vai gastar. Agora você está despertando o interesse de o que ele tem que perguntar, onde ele tem que olhar para fazer pergunta. Eu só quero saber se você sabe onde você está gastando. Tem muito do conhece a ti mesmo aí, né? Isso, exatamente. Né? Acho que o recado que a gente deixa aqui da filosofia é isso, conheça-te a ti mesmo. É que eu não consigo lembrar todas as frases. Né? O paraíso está dentro de você, né? Não é? Não falou o Sêneca? O paraíso está dentro de você. Se você está feliz com o seu resultado, eu estou feliz. Eu ficava infeliz com o seu resultado. Não pode, né? Concordo. É isso. Conhece a ti mesmo, conhecerá o universo e os deuses, vai saber dos seus problemas, das suas virtudes. Eu tô melhorando um pouquinho, vai, Magal. Dá um elogio. Eu tô melhorando, hein, primo? Melhorei, hein, camarão? Porra, legal de brincadeira. Desde a primeira vez que você me conheceu, deu uma melhorada? Não, porra, sim. Já era bom, agora tá na excelência. Não, quero agradecer a presença de vocês, foi demais. Acho que foi um puta... valeu pra caramba. Todo mundo que ouviu aqui deve abrir um livro de filosofia amanhã. Vai ser uma boa... E vai escutar o Beyond the Cave... Vai escutar o Beyond the Cave sair das cavernas urgente. Porque, sabe o que é? De verdade, o brasileiro é guerreiro, Sim. Eles têm um negócio lá, tá tudo certo, tem vontade, tem um negócio, tá lá com a porta aberta, tá lá faturando, tá lá pagando conta. Falta só sabe aquele diamante bruto que falta dar uma polida? É isso aí. Herói ele já é. Eu acho que a gente vai conseguir. Isso aí. Com certeza. A gente que agradece. Foi um prazerzaço, hein? Irado. Ale, sem palavras. Obrigado, primo. Primão, tamo junto, cara. Tamo junto. Parabéns pelo projeto aí. Obrigado. Fica com Deus e Valeu, meu querido. até a próxima. Vamos fazer o 12, 13, 14. Vamos indo. Vamos que vamos. Até a próxima aí, pessoal. Valeu. Boa noite. Obrigado. Obrigado. Valeu. Tchau. Tchau.